Olá pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Curiotopia. Hoje vamos falar sobre as últimas palavras dos criminosos mais assustadores que existiram. Antes de começarmos, quero ouvir de vocês. Vocês já assistiram algum filme ou leram algum livro sobre serial killer? Deixe nos comentários, quero muito saber. Antes que um criminoso condenado seja executado por injeção letal ou na cadeira elétrica, geralmente é de costume que o criminoso tenha uma última oportunidade de se dirigir ao público com palavras finais. Às vezes, os presos aproveitam essa oportunidade para fazer as pazes com suas ações, enquanto outros fazem uma declaração assustadora, que visa chocar ou perturbar as pessoas. Houve diversos discursos horripilantes de alguns presos logo antes de seu fim, então aqui está um top 10 de últimas palavras assustadoras de pessoas condenadas. Começando no número 10, temos Robert Alton Harris. Ele disse: "Você pode ser um rei ou um varredor de rua, mas um dia todo mundo vai dançar com a morte." Ele foi preso em 5 de julho de 1978, quando ele e seu irmão sequestraram um carro com 2 adolescentes. Eles ordenaram que eles dirigissem para um local remoto, onde os irmãos os assassinaram brutalmente, e depois usaram o veículo como um carro de fuga quando roubaram um banco de San Diego. Robert Harris foi preso apenas 1 hora após o roubo, e ele foi acusado de assassinato, roubo de automóveis, sequestro, roubo e assalto a bancos. Um dos policiais que o prendeu foi o pai de um dos meninos assassinados, mas ele não percebeu que a vítima era seu filho, até mais tarde. Ele nem sequer foi capaz de reconhecer o rosto de seu filho. Isso mostra o quão violento foi o assassinato. Robert Harris foi condenado à morte em 1979, mas depois de muitos recursos, ele foi finalmente executado na Câmara de Gás de San Quentin, em 21 de abril de 1992. Subindo nessa lista, nós temos George Angel no número 9. Ele era um anarquista que não gostava de seguir qualquer tipo de regras ou regulamentos. Ele estava envolvido com muito ativismo e protestos na área de Chicago. A explosão de uma bomba durante um protesto ocorreu em Haymarket Square, em Chicago, que resultou na morte de 7 policiais, 4 civis e muitas outras pessoas ficaram gravemente feridas. George Angel estava realmente em casa jogando cartas enquanto este motim estourou, mas ele foi preso no dia seguinte e acusado de conspiração nos bombardeios. Ele foi condenado e sentenciado à forca. Mas antes de dar seu último suspiro, ele disse: "Viva a anarquia! Este é o momento mais feliz da minha vida." Roger Keith Coleman fazendo a sua última declaração no número 8. Seu caso ganhou atenção nacional e grande controvérsia, porque ele manteve sua inocência o tempo todo, durante sua condenação e mesmo antes de ser executado. Durante suas últimas palavras, ele disse: "Um homem inocente será assassinado esta noite. Quando minha inocência for provada, espero que os americanos percebam a injustiça da pena de morte como todos os outros países civilizados." Ele foi condenado na Virgínia por agredir e assassinar sua cunhada no dia que ele tinha sido demitido do trabalho. Após sua morte, a evidência de DNA foi reanalisada em janeiro de 2006, 16 anos depois. O governador anunciou que o teste da evidência de DNA tinha provado conclusivamente que ele era culpado do crime. E agora no número 7 temos Timothy McVeigh. Ele disse: "Eu sou o mestre do meu destino. Sou o capitão da minha alma." Ele estava por trás do atentado em Oklahoma City que matou 168 pessoas e mais de 680 feridos. A explosão de uma bomba em um edifício, esse é considerado o ato de terrorismo doméstico mais letal nos Estados Unidos. Sua data de execução foi marcada para 11 de junho de 2001. Ele fez um pedido para que sua execução fosse televisionada publicamente, mas esta moção foi negada. Ele convidou um compositor para tocar música clássica na noite de sua execução, e pediu para ter um capelão católico. Ele também pediu 2 canecas de sorvete de menta com lascas de chocolate como sua última refeição. Timothy foi executado por injeção letal, e sua espera para ser executado foi muito menor do que a maioria dos presos que esperam no corredor da morte. Ele passou cerca de 4 anos no corredor da morte, enquanto a maioria dos presos passam uma média de 15 anos lá. O infame Jeffrey Dahmer está no número 6. Ele foi condenado a 15 penas de prisão perpétua consecutivas por assassinar 17 homens e garotos na área de Milwaukee, entre 1978 e 1991.
Ele também praticava necrofilia, e manteve as partes do corpo de suas vítimas em seu freezer para que ele pudesse comer mais tarde. Uma curiosidade desta história é que Jeffrey não recebeu a pena de morte. Outro recluso o espancou até a morte porque disse que Jeffrey era um homem doente e assustador. Ele costumava fazer a comida da prisão parecer partes do corpo humano e as cobria com ketchup para parecer sangue. Então, de acordo com o assassino de Jeffrey, suas últimas palavras foram: "Eu não me importo se eu viver ou morrer. Vá em frente e me mate." E agora no número 5 temos Tom Blackjack Ketchum. Ele era um cowboy fora da lei que matou uma pessoa em 1895. Depois disso, sua gangue fugiu para o Novo México, onde cometeram mais roubos, antes de ser capturado durante uma tentativa frustrada de roubar um trem. Ele foi rapidamente preso, levado a julgamento, considerado culpado e condenado à morte por enforcamento. Quando sua data de execução chegou, era a maior exibição pública na área porque ele foi a primeira pessoa a ser enforcada por um roubo de trem no Novo México. No entanto, as coisas não correram tão bem quanto esperavam. Antes de ser enforcado, ele disse: "Estarei no inferno antes de começarem o café da manhã, rapazes. Manda ver." E logo depois que ele disse isso, a corda o decapitou completamente. Testemunhas disseram que seu corpo sem cabeça pousou em seus pés e ficou de pé por algum tempo. Número 4. John Wayne Gacy. Ele manteve a postura e disse: "Beije minha bunda. Não sei quanto a vocês, mas acho que eu teria muito mais a dizer para as minhas últimas palavras." Mas, por outro lado, ele era um assassino em série que não tinha emoções. Ele era conhecido como palhaço assassino porque ele costumava se vestir como Pogo Palhaço e se apresentar em muitos eventos de caridade e festas de aniversário. Ele tirou a vida de pelo menos 33 meninos em Illinois e costumava enterrar seus corpos debaixo de sua casa. Então, quando ele foi condenado por agressão sexual em 1968, a polícia conseguiu encontrar todos os cadáveres que ele tentou encobrir. Apesar de muitos cadáveres serem encontrados debaixo de sua própria casa, ele manteve sua inocência. Mas ele foi considerado culpado em 1980 porque havia muitas evidências contra ele. Ele recebeu várias penas de morte e prisão perpétua e, finalmente, depois de estar no corredor da morte por 14 anos, ele foi executado por injeção letal. Número 3. Eileen Wuornos. Eileen teve uma infância terrível que foi cheia de abuso e abandono, então quase não é surpresa que ela tenha entrado em um tumulto de morte que a definiria como a assassina em série mais infame da América. Ela trabalhava como prostituta e tinha matado 7 homens ao longo da estrada. Eileen disse que todos os seus assassinatos foram em legítima defesa, mas ela foi condenada e sentenciada à morte por 6 dos assassinatos. Ela foi executada por injeção letal em 9 de outubro de 2002, mas antes de morrer, ela disse: "Só quero dizer que eu vou voltar, como no filme Independence Day, com Jesus, dia 6 de junho. Como no filme, com uma grande nave-mãe, eu vou voltar. Eu nem sei o que isso significa, mas estou com medo." Número 2. Carl Panzram. Você provavelmente não reconhece seu nome, mas ele é conhecido como um dos assassinos em série mais sádicos americanos. Ele tinha mais de uma dúzia de pseudônimos e ninguém sabia nada sobre o que ele tinha feito por anos, até ser capturado em novembro de 1928. Antes de sua morte, ele confessou ter matado 21 pessoas e ferido sexualmente 1.000 homens. E logo antes de ser enforcado, ele disse: "Na minha vida eu matei 21 seres humanos, cometi milhares de roubos, incêndios e por último, mas não menos importante, cometi sodomia em mais de 1.000 homens. Por todas essas coisas, eu não estou nem um pouco arrependido." Número 1. O vampiro de Düsseldorf. Ele é conhecido como um vampiro porque ele ocasionalmente tentava beber o sangue das feridas de suas vítimas, enquanto elas ainda estavam vivas. Mas eventualmente ele foi preso e condenado à morte por decapitação, porque ele cometeu uma série de assassinatos e agressões sexuais. Está confirmado que ele assassinou pelo menos 9 pessoas, mas a polícia suspeita que ele tenha assassinado brutalmente muito mais pessoas. Então, uma noite antes de sua morte, ele pediu uma salsicha Sanitzel, uma garrafa de vinho branco e batatas fritas. Na manhã seguinte ele foi levado para a guilhotina. Mas antes de deixar este mundo, ele fez uma última declaração assustadora que provavelmente assombrou as pessoas que estavam em sua execução.
Ele disse: me diga. Depois que minha cabeça for cortada, ainda poderei ouvir, pelo menos por um momento, o som do meu próprio sangue jorrando do coto do meu pescoço. Seria um prazer acabar com todos os prazeres. Nossa, vou ter pesadelos com esse cara agora. E se isso não bastasse, sua cabeça mumificada está em exibição em um museu de Wisconsin, depois que os médicos tentaram abri-la para encontrar uma razão por trás de seu mal. Então essas foram as últimas palavras de criminosos assustadores. E aí, o que você achou da nossa lista? Você conhece mais alguma frase horripilante? Se eu esqueci alguma, deixe nos comentários, se tiver mais posso fazer uma parte 2. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!